Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Obrigada por me acompanhar nessa temporada em que estamos passeando pela América Latina. Hoje é dia de falar de literatura argentina. Se você ouviu os episódios anteriores, você já sabe que foi o tamanho das populações aqui no Brasil que determinou os países escolhidos para estes 8 episódios. Foi o critério objetivo que eu encontrei. E a comunidade argentina tem crescido por aqui. Entre 2012 e 2018, segundo o Ministério da Justiça, os argentinos foram a 5ª nacionalidade que mais buscou residência em território brasileiro. A partir de 2018, diante da recessão econômica vivida pelo país vizinho, a vinda de pessoas tem crescido. O último relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais mostra, aliás, uma consolidação de latino-americanos no Brasil como principais nacionalidades. No primeiro semestre de 2020, os grupos com mais movimentações no mercado de trabalho brasileiro foram todos da América Latina: haitianos, venezuelanos, paraguaios, argentinos e bolivianos. E para darmos essa espiada literária na Argentina, já que a gente também está tentando diversificar as obras e a autoria delas, a escolha para este episódio foi a de um livro que sai um pouco da caixa. Uma autora contemporânea, conhecida pelo fantástico e pelo horror, vem nos conduzir para este encontro. Antes de começar, eu quero só te dar uma dica de outro podcast para você ouvir quando terminar aqui. É o Afluente, nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts jornalísticos. O Afluente é feito do Amazonas, sobre a Amazônia, pelo jornalista Bruno Tadeu. Nessa semana, ele conversou com o antropólogo Lino João de Oliveira Neves, pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, que dedicou 42 anos de estudos aos povos indígenas da Amazônia. Os últimos 15 deles, especificamente as populações isoladas. A conversa é ótima e nela o pesquisador coloca o isolamento como político, frente a um país violento e patrimonialista. Quando terminar esse episódio aqui do Põe na Estante, busca o Afluente no seu tocador favorito. Agora bora para nossa conversa? Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Ergueu a cabeça para procurar o cheiro de desespero de que precisava. Tinha que fazer um sacrifício. Nunca a notariam se não se arriscasse. Desde quando era a melhor do enxame? O tempo era diferente para elas, que viviam para sempre, mas na eternidade o tempo se arrastava. Era lentíssimo. Era cada vez mais difícil para ela esquecer o desejo de ficar parada, de deixar de gritar e correr, e zumbir, e sussurrar e chorar. Transformou-se e deixou-se flutuar sobre o grupo de garotas sentadas no gramado da praça. Havia escolhido sem hesitar as fãs da Fallen. Nelas era maior a chance de sacrifício. Aquele cheiro de que necessitava cebola e sabão, perfume de flores feias estava entre elas. Primeiro vi os braços da garota. Não a deixavam se tatuar, por isso desenhava os símbolos da Fallen, 2 triângulos, um par de asas, a runa da gás, com canetinha. Nas bochechas, com a mesma caneta, havia escrito James, James, James. O nome do vocalista da Fallen, razão daquele odor pungente e pesado. O cheiro de que precisava. Quando tomou forma humana, passou a imitar a expressão da garota triste. A garota das pernas grossas, quadril sem forma e cabelo comprido e escuro. Seu trabalho era falar com ela, ganhar sua confiança. Helena também era uma fã, mas não era humana. Isso ela sabia, e nada muito além, porque a vida dentro do enxame era frenética e não havia tempo para saber nem para escutar. Toda a sua espécie vivia em movimento perpétuo e nunca dormia, como os tubarões.
A devoção alimenta egos, estátuas, estrelas e alimenta as luminosas, seres mitológicos que transformam roqueiros em lendas, festejados, adorados, idolatrados, seguidos de perto pelo enxame de fãs que fazem filas com dias de antecedência, acampam, tatuam, gritam. O culto aos músicos fortalece essas mulheres imortais, cujos corpos não suam, não arfam, não pulsam. Helena é uma delas e James Evans está em suas mãos. Mal sabe ele que seu destino é a missão desta ambiciosa figura que flerta com a morte quando convém. Luminosas são um nome disfarce, porque é nas sombras que elas agem, acionando gatilhos da devoção e articulando um futuro de memórias perenes. Este é o Mar, de Mariana Enríquez, é tema do 4º episódio da temporada que já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 4º episódio dessa temporada, um giro pela América Latina. Hoje a gente vai para a Argentina. Como sempre, nesse Clube do Livro em formato de podcast, que é o Põe na Estante, tem 2 pessoas na mesa comigo para falar sobre o mesmo livro. Eu sou a Gabriela Maier e para discutir Este é o Mar, da Mariana Enríquez, eu convidei a Cecília Arbolave e a Vanessa Vascolto. Sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir, por favor, para vocês se apresentarem. Cecília, conta quem é você. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar e de ler este livro, já pensando no podcast. Foi uma experiência de leitura diferente de outras que eu tive. Meu nome é Cecília, eu sou argentina, moro no Brasil há exatos 13 anos. Ontem fiz aniversário de mudança para São Paulo e sou jornalista, tenho pós em jornalismo literário. E desde 2013 eu estou no mundo dos livros independentes. Então tenho, junto com o meu sócio de vida, de negócios e parceiro de vida, o João Varela, tenho a Lote 42, que é uma pequena editora aqui de São Paulo. Temos também uma livraria de editores independentes dentro de uma banca de jornal, que é a Banca Tatuí, e um espaço de cursos e livraria com hora marcada, que é a Sala Tatuí. Então, eu gosto de apresentar esses projetos porque acaba que tudo que eu faço está meio que atravessado por essas empreitadas. E são maravilhosos mesmo, tem que ser apresentados. No final, vou te perguntar até mais detalhes para as pessoas saberem como encontram vocês e o trabalho de vocês. Vanessa, quem é você? Oi, Gabi. Oi, Cecília. Estou bem feliz de estar aqui também, muito grata. Como a Cecília falou, foi de verdade uma experiência de leitura diferente. Você lê já pensando em estar aqui para debater com vocês. Eu sou jornalista, eu sou roteirista, dramaturga, ficcionista. Lancei meu primeiro romance em 2018, ele se chama Água Fria e Areia, e lancei o meu segundo romance agora em dezembro de 2020, se chama Terra Dentro, lancei pela editora Reformatório, e tô aí no mundo da palavra, né, produzindo, escrevendo. O livro é lindo, está resenhado no Põe na Estante para quem quiser uma palhinha, falei dele lá já, falei na minha coluna na Band News FM também, no De Cabeceira, então já falamos de Terra Dentro, e não é porque eu tô puxando o saco da Vanessa não, porque eu convidei ela depois de ler o livro e já ter gostado do livro. Foi porque eu gostei mesmo da experiência de leitura. Bom, vamos começar a falar desse livro que eu achei esquisitíssimo. Só eu achei esquisitíssimo? Não, eu achei assim, ó, vou confessar pra vocês que eu não tinha lido nada da Mariana até então, assim. E eu tinha uma imagem dela, já tinha escutado falar bastante do Coisas que Perdemos no Fogo, é esse, né, o nome? Isso, livro de contos. Isso, então assim, e eu sabia que ela tinha um viés político, terror importante e tal, e eu fui assim um pouco contaminada com essa Mariana por O Este é o Mar. E aí eu comecei a ler o livro, gente, eu falei, não é possível, eu tô perdendo alguma coisa aqui, sabe? Eu não tô entendendo nada, tanto que assim, eu fiz uma leitura assim, né, descompromissada, e eu falei assim, acho que eu não entendi nada disso daqui, não é possível. E aí voltei, porque eu realmente não estava esperando um young adult gótico, que foi onde eu consegui, assim, encaixar o livro, sabe? Aí na segunda leitura até que consegui fazer umas conexões mais interessantes, assim, para ele, mas eu achei também, assim, além de sombrio
e tal. Um livro bem diferente do que eu esperava, assim, me tirou bem da minha zona de conforto, né? Estou habituada a outro tipo de leitura, uma coisa mais existencialista, mais poética, sabe? E aí me jogou num outro universo. Então, essas 2 leituras aí foram necessárias para eu conseguir entrar no universo que ela estava propondo mesmo. Não achei, né? Achei pouco usual, assim. Pra mim também foi bem fora, até porque eu leio muito pouca coisa com tantos elementos fantasiosos, assim, tantos elementos de fantasia. Então eu precisei virar uma chave, assim, para entrar no livro também. Comigo me aconteceu um pouco o que a Vanessa tá falando, assim, de demorar um pouco para entrar nesse universo, né? E de se familiarizar com as regras desse mundo, com quem são os personagens. Eu lembro que eu reli o começo, né? Porque o começo que apresenta a personagem, o sacrifício que ela faz e tudo, começa a fazer sentido um pouco mais para frente, assim. Então, sim. Eu lembro que eu comecei a ler, entrei na leitura e falei, não, peraí, deixa eu começar de novo, assim. E fui um pouco para trás, comecei. E também demorei para engatar, mas depois a leitura fluiu e mais, assim, para a segunda metade já me pegou e foi uma leitura que me prendeu, assim, que eu queria entender como que isso ia se resolver. Também fiz depois uma segunda leitura e dá para perceber algumas pistas que ela vai deixando no começo, né, para coisas que depois vão ser explicadas. Então, por exemplo, tinha uma coisa que me chamou muito a atenção o tempo todo, que era a questão do cheiro, né, como essa personagem que não era humana, mas o cheiro era algo muito marcante. E era algo que eu marcava no livro. E fui ver e tá na primeira página, a questão do cheiro, né? Uhum. Tem uma coisa, eu também fui pega pelo livro, assim, depois que eu entrei, eu quis saber como é que a história terminava e tal. Mas eu acho, antes de tudo, a premissa do livro muito interessante, assim. Se você pensar, você vai descrever, você tem seres ali mitológicos que se camuflam de humanas, né? Então, são seres femininos que se camuflam de mulheres. Então, ao longo dos anos, elas se repetem nas fotos, só que ninguém repara, porque ninguém tá prestando atenção. E o objetivo delas, a missão delas é alimentar essa devoção, porque é uma coisa de mão dupla ali, né? Elas alimentam o que vai gerar a devoção e elas são alimentadas por essa devoção gerada por esses ídolos. E aí tem referências a vários ídolos, né? Principalmente figuras da música, ou só figuras da música, grandes nomes da música. Elas falam de Elvis, elas falam de John Lennon, que não foram só músicos, eles foram transformados em lendas, e a partir do momento em que eles viram lendas, eles alcançam outro patamar de devoção que também vai levá-las a um outro patamar de status dentro daquela comunidade desses seres mitológicos que são as luminosas. A gente até falava, né, antes de conversar, que deve ter uma série de referências aí a mitologias específicas, mitologia grega e tal, que eu não entendo, então não capto profundamente as referências. Mas, de qualquer maneira, eu gostei, no fim das contas, da construção desse universo, de pensar como é que esses seres vivem, como é que eles são criados, ou são criadas, né, porque são todos seres femininos. Eu achei curioso essa premissa, né, de quando você lê sobre o que é o livro, né, e essa premissa de músicos que a gente conhece, ouviu, muita gente, dependendo, né, da idade, ouviu, foi contemporâneos a eles. E eu achei interessante a proposta do livro de trazer uma explicação para essas mortes e para essas lendas que foram construídas, né. Não foram eles que construíram suas carreiras, tem todo esse universo paralelo, um submundo que é apresentado no livro. Então, como premissa, eu achei muito, muito curiosa, né? E de trazer, assim, a não ser o personagem, né, o James, que é essa última lenda de rock, que é fictício, todos os outros são reais, né? Helena estudou o trabalho de suas companheiras, estudou as lendas e seus últimos dias. Aprendeu estratégias, compreendeu o que podia e o que não podia fazer. Entendeu que os humanos nunca iriam reconhecê-las. Fotos lhe foram mostradas, garotas que gritavam em 1959 em um show do Elvis, em 1963 em um show dos Beatles, em 1968 na primeira fila de Altamont com os Stones, e a sombra das Imago ao longe no céu escuro. Em 1985, chorando diante de Duran Duran, em 1990 com os olhos fechados escutando Cobain. No ano anterior, tentando alcançar o carro que levava James. As mesmas caras. O enxame era vasto, suas integrantes eram muitas,
Mas não podiam trocar de rosto nem de corpo, apenas de roupa. Tinham direito a um único corpo humano. E muitas integrantes do enxame repetiam-se naquelas fotos. Décadas haviam se passado entre uma foto e outra, e, no entanto, o mesmo rosto adolescente chorava na primeira fila, e havia chorado tantas vezes durante décadas e havia aparecido em tantas fotos, e ninguém jamais tinha percebido. Somos invisíveis, disse Helena. Achei muito interessante colocar as mulheres nesse papel, assim, porque esse universo do rockstar, né, assim, é muito masculino, né, e tanto que ela fala, tem outros seres nesse universo que se ocupam das rockstars mulheres, das estrelas de cinema, as luminosas e o enxame, elas se ocupam de artistas homens da música. E eu acho que é trazer um papel de poder para as mulheres, assim, né, nesse sentido de que não é o cara que faz aquilo sozinho, né? Uhum. Não é uma coisa que se deve só a ele. Eu acho engraçado, achei curioso isso. A desgraça, de alguma forma, também, né? Porque elas explicam que tem uma outra categoria de seres e ela vai apresentar em determinado momento do livro. Não vou avançar muito na história para não dar muito spoiler, mas aparece uma outra criatura ali mitológica também, que se ela se aproveitar ou se ela se apoderar daquela alma que é a lenda que está tentando ser criada, então no caso dessa figura central do livro, né, você tem a Helena, que é essa luminosa principal que está tentando criar a lenda do James Evans, que é o único que a gente falou que é fictício, ele é vocalista de uma banda, a banda Fallen, que também é fictícia, e aí você é apresentado a uma outra criatura que a Helena diz, se ela levá-lo no sentido simbólico mesmo, né? O que acontece com esses músicos é que eles caem em desgraça e caem no ostracismo. Então, o objetivo da Helena e das Luminosas é criar memórias que vão atravessar gerações, né? São criaturas que vão ser lembradas, vão ser cultuadas mesmo depois de mortas. Inclusive, a morte dessas figuras é uma morte simbólica, é uma morte... Não é uma morte qualquer, né? E falando nesse personagem, nesse rockstar do livro, eu achei muito bem construído, assim, essa figura, assim, tentando também não dar spoilers, mas mais como, enfim, tem essa banda Fallen, né, as fãs são angélicas, né, que eles tatuam até asas de anjo nas costas. Eles vão no show, né, com asas, Isso, com asas. E tem até a runa, né, da Gás, que, de novo, assim, eu sinto que a Mariana vai deixando, assim, algumas pistas que, se você vai um pouco a fundo nelas, tem outros sentidos, né? Então, eu até fiz uma pesquisa rápida dessa runa e uma das leituras é que tem a ver com luz, com energia, com calor, enfim. A runa é o símbolo, né, que a banda usa. É o símbolo, que parecem asas, né, de uma borboleta, né? Que tá, né, acho que até abre uma parte do livro, né, essa runa. Sim, tá desenhada, né? E eu achei legal, assim, como ela misturou, né, trouxe uma runa como um elemento dessas fãs, dessa banda. Depois dessa questão do anjo, tem a ver com a história do próprio vocalista, não tá ali por acaso. Uhum. Então, eu achei essa parte, eu pensei, nossa, que bem construída, né? Essa imagem, essa ideia dessa banda e desse vocalista, né? Eu gostei dessa parte. Especialmente quando a gente tem a oportunidade de conhecer a história desse cara, né? Através das memórias e tal, eu achei, e a história é super creepy, né? Assim, é terrível a história do cara. Mas como tudo, ela amarra ali, né? Os vários símbolos que ela vai deixando pelo livro e a coisa vai ganhando realmente um outro sentido. Os angélicos eram muito dedicados, muito disciplinados, um exército. Assim eram chamados os fãs da Fallen, angélicos. Em parte porque a banda havia sido criada em Los Angeles, em parte pelo trocadilho com a queda dos anjos e, sobretudo, porque James havia gostado e a palavra dele era lei. A maioria dos angélicos tinha asas tatuadas nas costas e nos shows, alguns usavam grandes asas de penas negras. As penas costumavam flutuar, desprendiam-se com cada salto e esvoaçavam no ar quente. A marca da banda era um símbolo antigo, uma runa, a runa da Gás, que lembra um par de asas. Uma semana antes, os angélicos em todo o mundo haviam ateado fogo nas asas pela primeira vez, para comemorar o lançamento do primeiro disco da Fallen. Nas praças de suas cidades, acenderam velas no chão, que em conjunto formavam o desenho da runa.
E durante a noite inteira, postaram fotos desses altares na internet. Helena sentou-se na frente do computador com a banda e com Tim e Robin, 2 cães de guarda, um guarda-costas, o outro o fotógrafo oficial do grupo e sobretudo de James, 2 fiéis funcionários e amigos. A princípio, diante do computador e com os celulares na mão, eles comentavam, riam, olhavam de tempos em tempos, mas passadas 2 horas, as fotos não paravam de chegar. E depois de 4 horas, continuavam incessantemente milhares, e então eles ficaram em silêncio. O clique de atualização, o único som no ambiente. Eu acho que ela vai falando sobre a humanidade, no fim das contas, né? Ainda que ela esteja falando de seres mitológicos e de que seja um universo fantasioso, tem tantas coisas que ela vai colocando ali que a gente pode ler como algo da humanidade mesmo. Então, ela vai dizer, por exemplo, que a Helena, que é essa luminosa, ela não é percebida por ninguém, e ninguém percebe que, por exemplo, ela fala que ela tem um ritmo de trabalho que não é humano, né? Para ela conseguir ficar perto desse músico que ela quer transformar em lenda, ela vai trabalhar para ele, né? Então ela é meio que uma faz tudo ali, é uma secretária, assessora, ela resolve... RP. Ela resolve vários perrengues e ela tem um ritmo de trabalho inumano. E aí, em determinado momento, eles falam, né? Ela tem trabalho inumano, ela era inumana, mas ninguém percebia, porque na verdade ninguém tá prestando muita atenção. Assim como ninguém tá prestando muita atenção nos sinais do corpo dela, né? Então até falei no começo, esse corpo que o peito não arfa, o corpo não pulsa, né? E ela não tem esses sinais vitais, porque ela não é humana, apesar de ter um corpo humano, estar em forma humana, só que também ninguém percebe, porque as pessoas não estão atentas às sutilezas. Então acho que ela tá dizendo também de uma forma de se relacionar que é real, né? Eu não me atentei muito a isso, sabe, Gabi? Assim, eu não joguei esse foco aí nessa questão. Eu até, na verdade, achei estranho, como, por exemplo, quando eles... Quero dar spoiler, mas enfim, tem dado momento do livro em que, assim, como que não se percebe, assim, sabe? Tipo, essa falta de pulsação. Numa situação em que é impossível você ignorar a pulsação, a respiração. Então, assim, isso eu acho que eu acabei passando despercebido nesse sentido, e eu achei que ela podia ter criado uma fantasia um pouco mais elaborada no sentido de explicar isso, assim, sabe? Eu senti um pouco de... que nos momentos de toque íntimo, assim, até, né? É difícil. Exatamente este momento. Complementando com o que você fala, assim, essa parte do seu trabalho era inumano, ela era inumana e ninguém percebia, eu também grifei, assim, porque me chamou a atenção, né, como que ela estruturou a história para que, de repente, para ela criar a lenda, para a Helena criar a lenda, ela tem que se disfarçar ali no meio e tá acontecendo tudo isso e ninguém percebe. Mas confesso que, assim como a Vanessa, assim, eu também tive uma dificuldade em visualizar um pouco e criar essa personagem na minha cabeça, porque eu falava, ok, as luminosas, então, elas não são humanas, mas o cheiro elas super sentem, né? Ficava o tempo todo relacionando com as abelhas, né? Porque tem um enxame, e aí as abelhas, que tem um senso de olfato muito sofisticado, e aí eu porque a palavra cheiro aparece muito no livro, assim, do suor, mas depois elas não sentem frio, mas depois elas têm calor, de repente, que vem forte. Então eu tinha uma dificuldade de ir dando forma a essas luminosas. E tem uma hora, você falou das abelhas, que ela faz uma referência direta, eu acho. Se eu não tô enganada, e tem um trecho que ela fala que essa luminosa específica, a Helena, queria ser a abelha rainha. Então ela faz uma referência às abelhas, né? Acho que você tem toda a razão nessa metáfora. Porque tem um enxame, né, que são todo aquele exército de fãs que vai para os shows, né, ao longo dos tempos. Tem essas luminosas, né, que são um grupo separado, né, desse enxame, assim, você sai dele e pode virar uma luminosa. É um upgrade, né? É uma promoção, né? É uma promoção. Mas o que me chamou a atenção ao longo, por isso que eu fui gostando mais da parte mais final, é que eu fui sentindo, assim, eu sinto que esse livro tem muito sobre passagem, né, sobre transformações, e até o que se diz muito do livro que eu vi foi sobre como mostra, assim, o fim, né, de uma
de uma era de rock, de estrelas, de música, que hoje em dia já não é do jeito que está descrito no livro, né? Então eu sinto que tem todas essas passagens, e com a Helena, o que eu sinto que ela vai ficando mais humana ao longo do livro. Vai totalmente. É como se ela se contaminasse quase, né? Exato, é como se ela fosse contaminada. E eu acho que ela faz uma referência sobre isso ser quase uma doença, né? Assim, você deixar isso, você se emocionar, ou você se apaixonar, isso é uma coisa que é para ser evitada, é uma coisa ruim, né? Então, e até as luminosas resgatam ela desse perigo. Sim. Porque até, assim, ela fica tão humana que, enfim, começa a se apaixonar. É interessante ver a transformação dela, né? Te apresenta o mundo, que são os luminosos, que são eternas e que parece que são aquelas deusas que não erram e tudo, mas a Helena vai pro mundo e ela vai se transformando. Até esse momento em que ela vai se humanizando, né? A descrição que é feita dela é que, inclusive, os sentimentos, ela não consegue entender porque ela não sente. Então, ela emula, né? Ela fala, eu precisei fingir que eu tava sentindo isso ou aquilo. A única coisa que elas sentem, e tem a ver com o cheiro também, é o desespero. Elas falam, o desespero sim, o desespero ela conseguia sentir. Então, até esse momento de mais humanização, é a única coisa com a qual ela se conecta. Todos estavam cansados, eufóricos, e muitos se emocionavam, choravam, se abraçavam. Helena se deixava abraçar e umedecia seus olhos também, mas não chegava a compreender o que significava para eles encerrar todo esse tempo e todo esse movimento juntos. Entendia, claro, que a Fallen concluía 2 anos de turnê quase 100 dias livres, sem férias. Compreendia que uma turnê de 350 shows era uma escala épica e sabia que se tratava de uma espécie de milagre que todos, desde a figurinista até Daniel, passando pelos engenheiros de som, empresários de turnê e ela mesma, tivessem se dado tão bem durante tanto tempo. A festa estava quase calma, mas Helena já sabia que seria assim apenas no começo. James dançava uma música sobre incendiar uma cama e Helena percebeu que ele estava entediado. Conhecia-o bem, sabia distinguir quando seu sorriso tinha um brilho falso. Aqui, sussurrou, e rodeou a árvore com sua forma de névoa como se fosse uma videira cinza. 10 minutos depois, James se separava de uma mulher com um beijo suave e com uma carícia a deixava nos braços de Morgan, cantor de Sucubus, um homem quase tão atraente quanto James, mas que não se tornaria uma lenda nem uma estrela. Era injusto, pensava Helena, e era perfeito. Assim como a Cecília também, no final, eu comecei a encaixar melhor as coisas, porque enquanto o ser mitológico puramente, a Helena tem, é difícil a gente traçar o que é possível, o que não é possível, né? O que é verossímil até, embora seja uma palavra que talvez não se aplique ao livro, mas depois, quando ela começa nesse movimento de descer um pouco pra gente aqui, acho que as coisas ela começa a ficar mais interessante também, o livro começa a ficar mais interessante e ela amarrada ali com a história do James também, acho que vai ganhando força, né, para a segunda metade, assim. Eu tenho uma dificuldade é um assunto de terapia, inclusive, de não racionalizar tudo. Então... Por isso foi tão difícil também, assim, né, tive que voltar tantas vezes, assim, porque você fica com uma série de questões, mas como é que pode? Mas, assim, mas não, sabe? E aí, ficar voltando nisso... Até você se deixar levar, né? Exato. Mas eu acho que talvez por isso eu tenha ficado buscando associações com a humanidade de fato, sabe? Um outro momento que eu encontrei um ponto de contato, assim, é logo no começo do livro, que ela fala que os humanos não toleram seres diferentes deles. E aí eu falei, não toleram nem os iguais, né? Qualquer diferença já é motivo para não tolerância. Então eu acho que eu fiquei puxando esses pontos de contato, talvez por uma racionalização. Mas são coisas que estão no início do livro. E aí, pensando agora, né, talvez mais pra frente eu tenha entrado mais profundamente, um mergulho mais profundo mesmo, na lógica da história, que é outra. E eu acho que, eu não sei, gente, posso jogar uma percepção aqui?
Claro. Mas assim, eu senti no final, mais na segunda leitura também, conectando alguns elementos que ficaram mais evidentes nessa segunda leitura, tem um viés feminista super forte no livro, vocês não acharam? Eu senti assim também, né? De colocar só os homens como estrelas, as mulheres como essas fãs, esse amor bestial que numa hora falo, né? Esse amor desenfreado, essa obsessão, né? Na verdade, assim, eu fiz essa associação porque na relação dela com as luminosas, assim, sabe? Porque ali tem uma rede de apoio, né, que ensina ela como fazer e que resgata ela quando ela começa a sucumbir, né? E aí, no final, a mensagem que ficou, assim, gritando na minha cabeça é como fala? Chicks before dicks. No português, migas before picas, mas ficou pra mim isso, sabe? Tipo, essa mensagem de que, né, delas chamarem essa personagem quando ela tá ali pra se entregar num lugar que não é dela, pra ela reconhecer o próprio lugar dela, que é um lugar de poder, sabe? Assim, ela tá no poder de construir essa história, tanto que elas falam, a gente não quer construir lendas, a gente quer construir histórias, e mais pro final, ela transforma, né? Ela eleva esse status de lendas para deuses. Eu não achei nenhuma entrevista da Mariana falando sobre isso e possivelmente seja eu, assim, tentando achar um sentido muito mais profundo do que talvez o livro queira, né, trazer. Eu não fiz essa leitura, eu não li por aí, mas ela traz isso em muitos textos dela. Então, não acho que seja uma coisa totalmente aleatória. Eu acho que conversa, inclusive, com a autora, né? Ela coloca, eu acho que muitas personagens, mulheres, de muita força, enfim, de muito impacto. Ela é conhecida por esse aspecto sombrio, né, da literatura dela e tal, mas de qualquer maneira, eu acho que ela coloca as mulheres como um lugar quase de, não sei se de iluminação, mas um lugar de força mesmo nas histórias que ela traz. Eu não li muitas outras coisas dela, Coisas que Perdemos no Fogo, eu li só alguns contos, mas foi o livro dela que fez maior sucesso aqui no Brasil, né? A Intrínseca acabou de lançar um terceiro livro dela aqui, A Nossa Parte da Noite, que é um catatal. São livros menores, né? Mas eu não conheço a fundo a literatura dela, mas pelo que já li e pelo que já vi ela falando, porque eu vi muito ela veio pra Flip já no Brasil, acho que tem a ver. Como eu falei, não li mais nada dela, assim, né? Mas eu sei que ela tem esse viés político, né? E nesse sentido, o feminismo atua, né? Por aí. Também, assim, eu não sei, acho que a Cecília, em termos de contexto argentino, pode falar melhor, assim, que tem, né? O livro é de 2017. Imagino que tenha já nascido nesse terreno que vem da voz a conquistas importantes, né? Que as mulheres vêm tendo na Argentina, né? Como, por exemplo, a legislação do aborto, agora as mulheres mães, né? Contar o trabalho da maternidade na aposentadoria. Eu não sei, então, assim, de novo, pode ser eu querendo achar política onde não tem, mas quis trazer para ver se talvez conectava com uma percepção aí de vocês. Uma vez nua, deixou que as luminosas a levassem ao lago alimentado por algumas poucas quedas d'água. Pediram que ela descesse até a água. Helena as obedeceu e deixou que a banhassem, que a beijassem, olhou ao redor e viu animais entre as árvores com cascos em forma de coração, cavalos que a espiavam com olhos vermelhos e sombras que se moviam. As luminosas a cercavam com uma luz dourada e fria, e Helena quis deixar o lago para ir até o bosque negro e reinar entre as árvores, mas ainda lutava, e porque não posso percorrê-lo com James, porque tinha de deixar partir aquela luz que segurara entre as mãos. Vashti afundou delicadamente a cabeça de Helena na água para molhar seu cabelo. Havia perdido a forma humana e Helena se surpreendeu com as cores e os movimentos que provocavam pequenas ondas. O lago, sob a superfície, era uma escuridão fresca. As luminosas a deixaram nadar e Helena se deu conta de que poderia viver ali embaixo também se quisesse. Foi isso que Naima lhe dissera. Podia viver no lago até que a tristeza fosse embora. O fundo do lago era de musgo verde escorregadio e havia pedras vermelhas e brancas. Helena recolheu algumas antes que as luminosas a levassem até a margem, entre flores vermelhas e negras.
coisa que eu fui sentindo, eu fui querendo saber mais desses seres etéreos, dessas deusas do livro. Elas estão numa casa, né, num lugar à beira-mar, numa realidade paralela, mas eu queria entender mais, né, porque sim, elas têm esse poder, né, de transformar em lendas, de transformar em estrelas, né, mas eu ficava, para mim algo não ficou claro, assim, mas por que elas se alimentam? Claro, aí é o lado racional, né, e talvez não precisava mais do que isso, mas eu fui sentindo ao longo da leitura que é uma escrita com, neste caso, deste livro aqui, de descrições breves, assim, de muita ação, né, de muita... tem menos descrições longas, os personagens também, não é que ela se detém tanto em explicar motivações e tudo, e eu queria entender mais desse enxame, dessas luminosas. E aí eu fui começar a ler o Nossa Parte da Noite, que é, assim, já nas primeiras páginas, você já entra numa coisa muito mais obscura e uma coisa... tem um ambiente, assim, que já na leitura você já vai sentindo que tem algo estranho ali acontecendo com esses personagens. E eu sinto que essa estranheza está construída de uma forma diferente em Este o Mar. No Este o Mar, ela te apresenta e te conta como que as coisas são. Ela descreve, em muitos momentos diz, não, porque nós luminosas não somos assim como os humanos, porque nós luminosas somos assim. Mas ela vai te contando, assim, não é que você vai tirando as suas conclusões de que... não tem uma construção que te leva, né, tipo, a atmosfera toda, né, ela mais entrega as informações, assim, de um jeito a colocar o enredo, né, ela vai acontecimento atrás de acontecimento sem muita explicação, e eu também queria saber mais desse universo. Eu queria entender, assim, porque eu achei a premissa muito boa, me prendeu, eu li até o final, me prendeu mesmo, é uma história muito bem feita, mas eu fiquei com vontade demais de entender mais. Tem um trecho, por exemplo, que fala que ela tem um desejo enorme de água para se limpar, para se lavar à maneira dos humanos, porque as luminosas só usavam água para sentir alívio quando precisavam. E eu fiquei, agora, tipo, tem algumas descrições, assim, do que as luminosas fazem, não fazem, mas eu fiquei com vontade de ter conhecido de outra maneira, assim, essas luminosas e de ter entrado nesse universo mais a fundo. Mas talvez eu fico pensando, assim, vocês foram falando, eu fui pensando que talvez essas coisas que ficam no ar e não são explicadas é que deixem abertura pra gente sentir essas figuras de maneiras tão diferentes. Então, fui pensando, a Vanessa falou da força até, né, se tem uma coisa feminista ali. Apesar de, claro, tem uma força colocada ali, né? Essas mulheres são capazes de construir e destruir vidas. Mas o que eu senti com elas foi uma solidão imensa, não foi uma força exatamente, sabe? Então talvez até por isso eu não tenha lido da mesma forma que você, Vanessa, mas eu acho que talvez seja isso, essas aberturas, porque se as coisas fossem mais bem explicadas ou mais detalhadas, talvez a gente não tivesse tanta abertura para supor o que é que essas criaturas representam, né? Não sei. Eu acho que sim, quanto mais aberto você deixa, mais espaço você coloca para a interpretação do leitor, né? A questão é que aqui é como que apresenta algumas regras de mundo, né? Estamos dentro dessa fantasia e estas são as regras. Mas só joga lá, né? Eu sinto isso, que ela te explica quais são as regras e depois a história avança. Eu também senti essa solidão, assim, e por isso que eu queria entender, né? Porque eram luminosos, não eram humanas, mas estavam cheios de ciúmes, de briguinhas, de coisas, assim. E eu queria entender mais. Mariana Henrique, se você estiver nos ouvindo, você pode fazer a continuação, por favor? Sim, aí só do universo, tá? Só luminosas, assim, sem humanos. Pra gente poder, é tipo, né? Os Testamentos, né, da Margaret Atwood, que veio depois para explicar tudo que estava lá meio jogado no conto da Aya. Exato. Sim, é uma autora habilidosa, então, assim, entendo que foi uma escolha consciente, né? Não ter trazido isso e talvez ela não tivesse o desejo de tratar, né, desse universo mais a fundo. Havia muito a aprender. Não existia apenas uma casa, como murmurava o enxame. Existiam muitas casas. E as que viviam na costa transitavam entre elas conforme lhes apetecesse. Tinham uma mãe que raramente era vista ou convocada, a mãe Hecate. No enxame acreditava-se que isso era uma lenda, uma mentira, mas as luminosas riam de tanta ignorância e tinham irmãs mais velhas,
Perséfone sob a terra com flores no cabelo e as Imago escondidas entre aranhas em lugares secos e escuros a quem não se devia olhar nos olhos. Helena precisava se acostumar com seu novo corpo. Agora que estava fora do enxame, seu corpo não era mais o de uma adolescente humana, mas sim de uma mulher jovem e refinada. Com esse novo corpo, só podia se transformar em névoa, em neblina e podia flutuar. Movia-se lentamente, mas já não precisava de velocidade. Passava as tardes em um terraço ensolarado. Abaixo, via-se o mar calmo e muito verde, como um campo. No começo, ela quase não falava e as luminosas lhe concediam o silêncio. Pouco a pouco, lhe contaram suas histórias. Helena dividia a casa com 4 luminosas. A mais decidida e séria, que havia determinado que seu nome definitivo fosse Helena e se irritava quando ela se comportava como enxame. Isso acabou, disseram uma noite apertando seu braço quando ela se recusou a treinar como comer. Chamava-se Violeta. Havia criado a lenda de Kurt Cobain. Explicou a Helena que uma vez que havia entrado na casa, ela tinha o poder de machucar e o poder da clarividência. Pode adoecê-los, contara. Pode ver o que os machuca. Fui enviada para seguir Kurt quando ele ainda era muito jovem, contou Violeta, o cabelo tingido de fúcsia, tênis pretos de cano alto e magra feito uma vareta. Decidi que o estômago ia doer. Não lembro bem por quê. É possível tentar coisas e depois desistir delas caso não funcionem. Eu tentei de tudo, mas o idiota não morria, interrompeu Gina, a única que sempre gritava e bebia álcool, ainda que o álcool não tivesse nenhum efeito sobre elas e que somente o consumissem quando precisavam imitar os humanos. Gina havia criado a lenda de Sid Vicious. Eu assisti algumas entrevistas dela em que ela conta assim sobre como esse universo de fãs de rock vem muito também dessa experiência dela, que ela também era uma dessas fãs assim que acompanhava shows. Então eu fiquei pensando assim, deve ser dessas histórias que ela quer contar, e é isso, ela escolheu contar dessa maneira muito mais leve, assim, talvez testando e surpreendendo o público com essas escolhas. Eu vi que mencionavam um conto que chama Carne, que também fala sobre fãs de estrelas de rock, de astros de rock. E eu li esse conto e é uma outra atmosfera, um outro estilo que deve ser mais parecido ao estilo da Mariana, né, nos outros livros e contos dela. Eu achei curioso, né, como é um assunto que ela já abordou e já aborda, né, são esses assuntos que nos acompanham e que a gente vai acessando, né, e achei interessante ver como ela consegue abordar de formas totalmente diferentes nesse conto e neste livro aqui, Este o Mar. Eu acho que teve uma outra coisa que talvez tenha me distanciado um pouco das personagens, e aí não das luminosas, mas do enxame, que é, eu nunca tive essa relação com uma figura. Eu nunca tive um ídolo. E ela debocha até, né, das pessoas que falam que, eu nunca idolatrei ninguém. Mas eu nunca idolatrei ninguém. E assim, eu ficava muito impressionada na minha adolescência quando eu via algumas amigas que se dispunham a acampar dias antes na porta do estádio para ver a banda. Pessoas que viajavam não sei quantos dias, porque às vezes não tinham dinheiro para viajar de avião. E ficava sempre muito impressionada. Ainda fico assim, quando eu vejo as loucuras que as pessoas fazem por um ídolo, eu acho um pouco chocante, eu confesso. Eu acho chocante, mas isso eu achei muito bem retratado no livro, né? Essa loucura, eu também lia e eu falava, nossa, nunca fiz dessas coisas, mas sei que existe e achei muito bem descrita, gente, né? Isso. Já conta, então. Nossa, não, mas é que não foi com banda, foi com um ídolo do esporte que assim, eu acho melhor eu não falar quem é, porque o cara virou um escroto. Mas assim, eu tinha 13 anos, eu falava, gente, esse cara é maravilhoso, que coisa incrível, eu fazia pastas de recorte de jornal, assim, nunca foi tipo de ir pro estádio e, né, tipo, e ver jogo e tal, nem nada disso. Mas era tipo uma paixão platônica, sabe? E depois eu achei interessante conectar com uma experiência pessoal, assim, eu fui assessora de imprensa lá em 2007, 2006, de uma produtora que trazia bandas internacionais para festivais, assim. Então, eu tive contato pessoal com várias estrelas do rock, assim, tipo
sei lá, Lenny Kravitz, sabe? Assim, tipo, de acompanhar, de fazer coletiva. Veio, naquela época, uma banda que se chama 30 Seconds to Mars, que eu nem sei se existe mais, mas o vocalista era o Jared Leto. E ele seria o James Evans perfeito, perfeito. É a representação mais fiel de um James Evans que eu poderia imaginar. E aí, então, nesse universo também ter contato com essas fãs, porque essa descrição que ela faz, né, que elas são todas iguais, você não consegue distinguir um rosto no meio daquela multidão, porque elas são todas a mesma. E isso eu achei muito curioso resgatar isso, porque de fato, assim, é uma massa que perde forma, sabe? Assim, foi muito engraçado. Claro que o enxame se alimentava de suores e da saliva e das lágrimas e do sêmen, toda essa umidade salgada, mas sobretudo se alimentava da devoção. E se o enxame tivesse que ir longe demais para encontrar a devoção de que precisava, então ia muito longe. E às vezes era preciso cortar e enlouquecer, e matar, e esmagar, e isolar. Mas as vítimas pelo caminho eram exceções. A maior parte do tempo, os fãs eram felizes. Os demais humanos sentiam desprezo e compaixão por eles? Para Helena, os demais humanos não tinham a menor importância. Não estavam infectados somente porque ela tinha decidido liberá-los. Eles estavam em seu poder. Muitos achavam que eram imunes. Ela os ouvira. Não sei como podem ficar desse jeito, eu nunca idolatrei ninguém. Que piada, pensava Helena. Queria voltar em algo que a Cecília trouxe, que é o fato desse livro trazer muito de passagem, do fim das eras e tal, né? Tem uma coisa muito forte no livro de como a contemporaneidade mudou isso, porque o livro tem muitas referências contemporâneas, né? A gente entende o que está acontecendo quando já tem redes sociais, ela fala das redes sociais, menciona o Spotify, que você ouve a música lá, você posta no Twitter e no seu Facebook, no seu Instagram, então as referências contemporâneas estão colocadas ali, e ela fala que o James Evans, que é essa figura central, vai ser a última grande lenda, porque depois dele, isso não vai mais se construir dessa forma. Então, eu acho que tem uma coisa muito, muito forte, de fato, do livro, de como as ferramentas que a gente tem hoje, o modo como a gente constrói relações hoje, mudou, inclusive, a nossa construção de memória, né? Sim, eu acho que é engraçado pensar, até vi uma entrevista da Mariana falando assim que hoje você, sei lá, eu nunca ouvi falar, por exemplo, em, sei lá, ídolos do K-pop, eu sou incapaz de dizer quem são essas pessoas. Mas ainda assim elas têm milhões de seguidores e elas são, né, adoradas e tudo mais. E vai ser uma coisa que vai passar para mim, assim, passou batido, até porque acho que eu não estou dentro da faixa etária com quem esse gênero conversa, talvez, mas... Os ídolos são nichados agora, né? E as redes sociais, elas estão formando bolhas, assim, então na minha bolha isso vai passar completamente batido, né? Se você pensar que essas figuras estão se construindo não pela TV, que todo mundo via, mas por lugares onde você pode escolher o que você vai consumir, né? Cada um tá escolhendo uma coisa, né? E é curioso a palavra memória, né? Porque isso é trabalhado muito ao longo do livro, né? Elas criam essas lendas para marcarem, né, um lugar nessa memória coletiva, social, cultural. E eu acho que parte da música, mas para falar de um todo, né? Porque isso se vê também em outras esferas da cultura e da sociedade, né? Como um todo. As dinâmicas e a tecnologia hoje em dia alterou totalmente, né? Não só a produção de arte, né? Seja na forma de uma música, de um disco, de um filme, de um livro, de um conto. Hoje em dia a gente pode criar com uma facilidade, assim, na parte técnica, né, de tecnologia. E também a distribuição, né, que a distribuição é por meio dessas ferramentas todas e tem esse contato direto, né. Eu não estou no TikTok e talvez ouvir esse podcast daqui a 5 anos a gente vai falar TikTok, ai gente, já tenho... Tem alguma outra coisa. Que coisa, né? mais 2020, né? Mas que cringe, né? Pois é, mas enfim, no TikTok, Instagram, qualquer rede, assim, as pessoas vão criando, né? E tudo passa muito rápido, né? Acho engraçado, a Cecília apontou essa história da memória, é engraçado, né? Porque elas constroem essa memória pra gente, mas elas esquecem, né? As luminosas, né? As luminosas esquecem. Depois de um tempo, elas vão lembrar que elas tiveram uma grande conquista, vão guardar até objetos que remetem a essa conquista,
mas elas esquecem. Tem uma parte que até falam, eu tinha grifado aqui, que até falam assim, uma coisa que nos assemelha aos humanos é a questão da memória, de perder, de esquecer, né? Helena esperou no carro, nunca gostou de dirigir. Ainda mais em Los Angeles, aquela cidade cheia de vozes que a distraíam. Agora, no entanto, passava o dedo pelo volante e se imaginava na estrada, com o mar à sua direita. O tempo, outra vez, o que costumava soar ameaçador, agora parecia tranquilizador. Sentiu James antes que ele se aproximasse do carro. Caminhava com muita suavidade, quase em silêncio, era leve. Quando se sentou ao seu lado no carro, sentiu seu cheiro. Sal e sol da manhã. Belo e moribundo. Não queria mais viver no sangue dele, mas que triste seria não poder se esquecer dele. Vaste lhe mostrar as luminosas mais velhas, que viviam na noite além dos bosques. Elas não se lembravam de quem tinham criado a lenda, e as luminosas mais jovens também não sabiam. Quando o tempo é infinito, o esquecimento é inevitável. Helena tinha se rebelado contra isso, porque lhe custava aceitar que a lembrança não estava em sua natureza. A Mariana Enríquez nasceu em 73, em Buenos Aires. Ela também é jornalista, como nós três aqui. Ela tem 7 livros publicados. No Brasil, a gente tem As Coisas que Perdemos no Fogo, sobre o qual a gente falou, né? Foi o primeiro dela publicado aqui, livro de contos. Este é o Mar. E agora o novo, A Nossa Parte da Noite. E eu achei muito legal saber, eu não sabia, eu descobri pesquisando aqui para a nossa conversa, que ela é biógrafa da Silvina Ocampo, que também é uma autora argentina que entrou no nosso radar há pouco, porque a gente não conhecia muito ela e de repente houve aí um grande interesse por um livro que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, A Fúria. E eu achei muito legal saber porque ela é uma figura muito interessante, assim, quem tiver interesse em saber mais, eu acho que vale pesquisar sobre a Silvina Ocampo e ler A Fúria também, é uma leitura que eu recomendo aí como um complemento, talvez, dessa conversa. Esse é o Mar, da Mariana Enríquez, tem tradução da Elisa Menezes, é da editora Intrínseca e tem 176 páginas. Cecília, Vanessa, um prazer enorme receber vocês aqui. Queria terminar dando esse espaço aí para vocês dizerem onde as pessoas encontram os trabalhos de vocês, redes sociais, enfim, o que vocês quiserem colocar. Bom, eu te agradeço por essa, de novo, possibilidade de ler o livro, de participar aqui dessa conversa, de trocar impressões. Como é gostoso, né? Poder compartilhar leituras. Os livros crescem, né? Sim. E antes de eu dar palavras finais e tal, eu só queria indicar duas outras. Uma leitura, que é o livro Mostras del Rock, que é um livro argentino, assim, da Barbie Recanati, que é uma jornalista musical, com ilustrações da Power Paola, que é um livro que trata sobre músicas, artistas mulheres no mundo do rock, né? Que tem essa ideia que o rock é tão masculinizado, mas a Barbie traz histórias assim maravilhosas de artistas mulheres que fizeram história, mas que de alguma maneira ficam invisíveis, né, na história. E é um livro que resgata, ele foi publicado na Argentina. Fala de novo o nome? Mostras del Rock. Em vez de Monstros del Rock, Mostras del Rock, da Barbie Recanati. Recanati e Power Paola. Maravilhoso. E acho que é um complemento legal, assim. Porque elas trazem umas histórias, assim, que de repente você para e pensa e fala, nossa, é verdade, nossa. Ou essa pessoa que fez a música que depois o cara eternizou. Então, acho que é uma leitura que vale a pena. E um seriado que chama This is Pop, que fala muito sobre música pop. Não sobre rock, mas enfim, sobre música pop, que mostra muitas dinâmicas de construção de artistas, de músicas que vingam. E eu acho que é um conteúdo também que acaba ampliando, né, esse universo das estrelas de rock. Muito bom. Bom, agora sim, para falar um pouco sobre onde encontro os trabalhos e coisas, para seguir a Lote 42 é só lote42.com.br, nas redes sociais a gente está ali. Banca Tatuí, mesma coisa. A banca, neste momento, ela está passando por um processo de mudança, assim, a gente tem que fazer uma reforma, porque ficou fechada por causa da pandemia, mas a gente está de segunda a sexta no que a gente está chamando de puxadinho. A gente está no térreo do prédio onde a gente trabalha com uma seleção de livros das 2 às 6 e na loja virtual está sempre aberta, com entrega para todo o Brasil. E na Sala Tatuí a gente tem um clube de leitura toda terça-feira, com curadoria da Maria Paula Coelho, onde a gente discute uma vez por mês uma obra
a única regra é que tem que ser editada, publicada por uma editora independente. E fora essa terça que a gente discute uma obra, a gente discute narrativas curtas, desde autores contemporâneos, brasileiros, latino-americanos, enfim, até autores clássicos. São sempre contos, textos breves e também gratuitos. Então, dá para se inscrever em salatatuí.com.br e você recebe o conto para ler e para participar. Adorei. Eu acho que o melhor meio de me encontrar é o Instagram mesmo, é @vanessa.vascouto. Lá tem o link para os livros, para alguns contos. Eu não sou contista, mas tem lá alguns que eu gosto. E para achar o Terra Dentro, que é o meu romance mais recente, é a editora Reformatório, né? Reformatório.com.br, tá lá, Terra Dentro. Ou então pelo Instagram, me escreve, gosto de trocar mensagem por lá. É isso, tá terminando esse episódio do Põe na Estante. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores desta temporada sobre a América Latina, eu te convido a ouvir depois de acabar esse aqui. No próximo episódio, vamos dar um pulo na Bolívia. Todos os livros da temporada estão lá no feed do Instagram do Põe na Estante, @Põe na Estante. O Põe na Estante também está no Twitter, com a mesma @. Se você quer e pode apoiar esse projeto, em catarse.me/Põe na Estante, você consegue contribuir com valores a partir de R$5 mensais. Compartilhando os episódios nas suas redes sociais, indicando para os amigos, contando para as pessoas sobre o podcast, você também ajuda e muito. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Põe na Estante. A mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Maier. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na segunda sexta-feira de outubro. Até lá!